Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na primeira fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje opiniões impopulares. Outra vez? Pois responderei hoje novamente opiniões impopulares absurdas de vocês, ou seja, parte 2. Esse tema ganhou na votação da aba comunidade. Eu também fiz da aba comunidade um post para vocês mandarem as suas opiniões. E foram mais de 400 comentários. Nossa! Então foi difícil pegar somente um pouco mais de 20, tá? Não é o número... Foram 25. Para o vídeo de hoje, ou seja, eu vou ter bastante trabalho na edição. Tô lascado! E vocês podem estar estranhando eu estar aqui com a camisa da Argentina, cara, mas não é por torcida, por causa da classificação ontem, não. É zica. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Hoje é o último vídeo que eu vou ter a oportunidade de zicar a Argentina na Copa América. Quem me deu essa camisa aqui foi meu amigo Matheus, cara. Inclusive, Matheus aí, ó, pô, salve, meu irmão. Ô, tamo junto. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Com o objetivo de zicar. Como amanhã eu farei uma cirurgia de siso e ficarei fora por um tempo do canal, talvez uma semana ou algo assim. Então hoje é o último vídeo que eu vou ter a oportunidade de zicar a Argentina. Ou seja, se a Argentina perder a final, você já sabe. E óbvio, lembre-se da Paddock BR, link no comentário fixado com as melhores camisetas de Fórmula 1 para você também, moletons, né, nesse frio aí, nessa friaca desgraçada na parte mais sul aqui do país. Então, né, vamos lá, cara, comentário fixado, tá lá Paddock BR, usa o cupom primeira fila para 10% off, mais frete grátis para todo o Brasil. É isso, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Vamos lá, gente, antes de ir para as perguntas eu preciso esclarecer umas coisas. No último vídeo foram 30 perguntas que eu respondi, agora serão 25, tá? Até peguei bastante. Não deu pra pegar todas, cara, eu li todas, mas infelizmente, cara, 400, gente, é muita coisa, cara, é muita coisa. Então eu peguei 25, não tentando repetir perguntas que foram feitas no último vídeo. Então eu tentei pegar algo mais diferente, apenas uma por pessoa também, porque teve gente que mandou várias de uma vez. Mas é isso, o celular tá aqui na mão, então bora lá. Ah, vamos nessa! Começa aqui com uma do José Alexandre. Alonso no auge era muito mais piloto que o Vettel no auge. Assim como vocês sabem, eu sou fã do Vettel, então consequentemente tenho rivalidade com o Alonso. Mas isso não é uma opinião impopular, muito pelo contrário, é uma opinião bastante popular. É o senso comum que o Alonso é mais piloto que o Vettel tanto no auge quanto na carreira. Ah, bom, então assim sim. Eu não acho que a discussão seja tão clara assim, porque tem argumentos dos dois lados, porque o auge do Vettel foi uma coisa absurda. Inclusive é mais fácil defender o Vettel pelo auge do que pela carreira nesse sentido de melhor. Mas enfim, opinião super popular, que faz muito sentido, bastante sentido, e que não é nenhum absurdo. Falar que o Alonso é melhor que o Vettel é até o senso comum, cara, até o normal de se falar. E lembrando sempre, o auge do Alonso não foi nos 2 títulos da Renault. O auge do Alonso foi naquele período dele na Ferrari, cara, lembre-se disso. Eric Lucas mandou: o Emerson Fittipaldi é o maior piloto brasileiro da Fórmula 1. Então, bicho, assim... não, o Emerson Fittipaldi pode ser o piloto mais importante do Brasil na Fórmula 1, porque apesar de ter o Chico Landi lá nos anos 50, o Emerson Fittipaldi foi o pioneiro, o primeiro a vencer, o primeiro a ser campeão, inclusive teve um papel importantíssimo na Copersucar Fittipaldi, equipe brasileira, mas assim, como maior na Fórmula 1, cara, o Senna e o Piquet são maiores. Mais importante o Fittipaldi pode ser, maior não. Curiosidades do futebol mandou aqui, inclusive abraço aí para o CDF, tamo junto. Não quero desmerecer, mas eu acho o Jenson Button muito superestimado. Apesar de ter ótimas performances na chuva e realmente era um monstro, ele foi campeão em 2009 em um início de temporada que a maioria das equipes estava tentando descobrir o que levou a Brown a ser tão dominante, porque na segunda metade quase sumiu do campeonato apesar dos resultados consistentes e do equilíbrio que teve. É um grande piloto, mas também não acho esse absurdo todo. Olha, eu acho justamente o contrário, eu acho o Button extremamente subestimado, porque ele tem somente um título na Fórmula 1 muito merecido em 2009, porque ele tinha o melhor carro, mas aquele início de 2009 poucos pilotos fizeram na história, e ele foi muito competente de segurar a vantagem quando a Brown já tinha perdido força. Mas a carreira dele não é só 2009. O ano dele de 2011 pra mim foi melhor que 2009. Uma temporada absurda dele com o carro da McLaren que era pior que a Red Bull, mas ele tava lá, cara, vencendo corrida, sendo consistente, pódio após pódio. O ano de 2004 dele foi ótimo, de 2006 também. Se pega todo o período de Honda e Brown, ele foi melhor que o Rubinho. Enfim, cara, dos pilotos que ganharam apenas um título, pra mim ele é um dos melhores, tá? Óbvio, não é um, nossa, que pilotaço, o Jenson Button, meu Deus. Mas assim, ele é um piloto muito bom e que as pessoas não valorizam tanto assim. Alisson mandou aqui: na Fórmula 1, Indianápolis só tem nome, pois parece que nunca tivemos corridas espetaculares lá.
Negativo, meu irmão. A gente tem que lembrar que Indianápolis teve 8 edições da Fórmula 1, não contando o oval, é claro. Então tivemos uma corrida espetacular, magnífica em 2003, cara, que eu recomendo todos assistirem, uma das melhores daquele ano, que foi crucial na briga pelo título, maluquice, chuva, loucura. A prova de 2004 foi muito boa. A corrida de 2000 também. Teve alguns momentos clássicos, como a chegada de 2002, a briga Hamilton e Alonso em 2007. Mas assim, cara, é uma pista que entregou bastante seu período na Fórmula 1. O Ritz Arndt, acho que esse é o nome. Mika Häkkinen é mais piloto que Kimi Raikkonen. Mika bateu Schumacher em 98, coisa que Kimi nunca conseguiu, mesmo estando em carros que poderiam haver chances de título, como 2003 e 2005. Jean Alesi na Williams provavelmente seria campeão mundial. No caso do Alesi, eu concordo, cara, até porque o Mansell foi campeão, então o Alesi tinha chances grandes. Agora, sobre o Häkkinen, cara, assim, é questão de opinião de cada um, se o Häkkinen é melhor que o Raikkonen, se o Raikkonen é melhor que o Häkkinen. Na minha opinião, o Raikkonen foi melhor. Um piloto que em seu auge, cara, 2005, era coisa de maluco. Os GPs da Espanha e o de Mônaco, o Raikkonen engoliu o grid de uma forma inacreditável. O Raikkonen no auge era um negócio assim, um dos pilotos mais rápidos da história. Mas é injusto comparar o 98 do Häkkinen com o 2003 e 2005 do Raikkonen. O Raikkonen disputou 2013 e 2005 sem ter o melhor carro do grid. Em 2005 a McLaren era mais rápida, mas a equipe era muito incompetente e o carro quebrava demais. Então no conjunto da obra, a Renault do Alonso era melhor. E em 98 a McLaren era consideravelmente melhor que a Ferrari. Tanto que no GP do Brasil tinha matéria dizendo que tipo assim, ó, as McLarens eram de outro mundo. A visão da época era que as McLarens eram muito melhores. No fim das contas não era assim, mas era consideravelmente melhor. 99 era mais equilibrado, mas o rival do Häkkinen foi o Irvine. Salsicha, um bagre. Então assim, é meio injusto, porque o Häkkinen tinha o melhor carro, um carro muito bom, enquanto o Raikkonen não tinha nas duas ocasiões o melhor carro do grid. E agora a gente vai várias perguntas envolvendo Andrea Kimi Antonelli. Ih, rapaz. Gente falando que ele é superestimado, gente falando que ele é subestimado. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender o que é o Andrea Kimi Antonelli, cara. Ele é um piloto muito jovem, cara, muito jovem. Tem 17 anos apenas, ganhou tudo que disputou na base. E quando eu falo tudo, é todas as temporadas que ele fez de titular em alguma categoria. Ele ganhou tudo. As únicas em que ele não ganhou, ele disputou menos da metade das corridas. Só que ao mesmo tempo, tem o nosso querido Toto Wolff querendo queimar etapas. Então ele foi lá e pulou a Fórmula 3, botou o moleque direto pra Fórmula 2, onde obviamente ele tá sofrendo, apesar da última corrida dele que foi assim uma aula de pilotagem na chuva. A Prema nessa temporada não tá bem, tá ruim. Tanto que é só ver o Berman, cara. E o Berman a gente já sabe como é que é, já conhece o cara. E eu vou falar dele mais à frente. Então no meio dessa pressa do Toto Wolff e tal, o Antonelli tá entregando legal até, cara. Se o piloto quando sobe da Fórmula 3 pra Fórmula 2 já sofre, imagina do freca pra Fórmula 2, velho. Mas enfim, deve ir para a Fórmula 1 no ano que vem, porque eu acho que resultado não é importante pro Antonelli agora, é só preparação, cara, porque o Toto Wolff vai colocar ele de qualquer jeito. E vamos ver na Fórmula 1 como é que vai ser, porque a gente já viu vários casos de promessas, nossa, pilotaços que na Fórmula 1 não renderam. Stoffel Van Dorn, Ian Magnussen, o Kevin Magnussen, Jos Verstappen. Mas vamos ver, vamos aguardar, cara. Pode ser uma eterna promessa ou, sei lá, um gênio, sei lá, vamos ver. João Senra. Uma vez o Goicoechea me disse... Eu não tento adivinhar canto nunca. Eu fico parado porque eu pego todos os mal batidos. Pedro Baccarini. Senna é no máximo top 10 da história. Vocês têm que parar de fazer beat pra entrar aqui, tá? Palodeto, Nico Hülkenberg é subestimado apenas por não ter pódio. Isso aqui eu já tinha respondido no outro vídeo, mas quis reforçar aqui porque o Hülkenberg andou bem nas últimas corridas. Foi sexto na Áustria e sexto na Inglaterra com uma Haas. E vem aquela coisa, muita gente subestima ele por ele não ter pódio. Porque em toda a discussão do Hülkenberg é sempre assim, ó, ele não tem pódio, não deveria estar aqui. Mas assim, o Hülkenberg entrega mais do que metade do grid. É um piloto que em sua carreira nunca teve chance real de ir ao pódio, tipo, teve duas, 3, cara. A Alemanha 2019, por exemplo, não tinha chance. A batida dele que deu chance a outros, mas na hora da batida ele não tinha chances. Já fiz o vídeo sobre esses pódios perdidos do Hülkenberg, tá aparecendo aqui no card, depois vejam. Mas assim, é um piloto muito bom, cara. Muito bom. Canal F1 mandando aqui salve pro FH, cara. Tamo junto, meu irmão. Alonso está no top 5 maiores pilotos da história. Change my mind. Aí tu me complica um pouco, né, aqui, né, cara? Pô, aí fica complicado. Bem, o Verstappen já botou o Alonso no top 5 de melhores da história, então não é uma opinião absurda. Eu acho que não tem cabimento, mas forçando um pouquinho ali, mexendo os pauzinhos ali e tal, dá pra botar um pouco, dá pra botar nos melhores. Nos maiores não tem como, aí não tem como, cara. Maiores não tem jeito, velho, não dá.
O Alonso nos maiores não dá. Mas de melhores dá pra botar no top 5 sim, cara. Assim, por questão de opinião, dá pra botar, cara. Dá pra encaixar ali. Mexe um pouquinho, dá pra encaixar. FK, inclusive, que já apareceu aqui algumas vezes. Cara, salve aí, meu irmão. Tamo junto. Barra de Progresso mandou uma bíblia aqui, é brincadeira. Tudo isso? Vou reenviar algumas que eu mandei na última vez. 89 é do Prost, e mesmo que Senna fizesse uma campanha incrível no Japão, ele não ganharia do Prost na Austrália. E que 2012 foi um ano fenomenal e que eu, mesmo sendo torcedor do Vettel, eu acho que o Alonso merecia ganhar aquele título, pois quase não cometeu erros e pilotou no mais alto nível naquela temporada. Adicional, o carro da Mastercard Lola poderia competir por título se a patrocinadora não tivesse apressado a equipe. Mande um salve, Kevin, please. Salve. Sobre a Lola, não precisa responder, gente. Não tem condições, cara. Assim, uma bagunça aquilo ali. Agora, sobre a Alonso 2012, cara, tem que lembrar também. O Vettel errou quase nada. Tanto o Vettel quanto o Alonso fizeram temporadas absurdas em 2012. Os dois tiveram erro quase zero. Acho que o Alonso foi melhor, tá? Foi melhor que o Vettel em 2012, mas, cara, o Vettel não fica muito atrás não, tá? O Vettel errou muito pouco, andou demais. Sobre a 89, cara, é do Prost, gente. Assim, não tem como. Assaltaram Senna e Suzuka? Assaltaram. Mas o Senna bateu em Adelaide. Ah, não tem como. Empate. The Brazilian Editor. Berman é apenas um piloto comum. Já vamos lá. Dirigiu uma Ferrari que era a segunda força do grid, apesar de estar substituindo, ele já testava na Haas e mesmo assim foi eliminado no Q2 e teve a sorte das más estratégias de Norris e Hamilton para chegar em sexto. Pilotos como Bortoleto ou outros novatos da Fórmula 2 mereciam mais a vaga na Fórmula 1 que ele. Bem assim, o Berman, cara, ele é um piloto que, além de inglês, e sempre tem essa forcinha, cara, piloto britânico e tal, é um piloto que na base, cara, sempre andou, sempre entregou, sempre foi muito bom. No ano de estreia dele na Fórmula 3, quase levou o título, foi por isso aqui. Andou muito bem no ano de estreia dele ano passado na Fórmula 2, apesar de bastante inconsistente. Esse ano tá meio mal, mas a Prema tá mal, como eu falei, cara, mas assim, ele tá andando mal mesmo. E assim, o GP dele da Arábia Saudita, vamos falar aqui. O resultado não é um espanto, visto que a Ferrari era a segunda força mesmo, mas vale lembrar que a preparação dele foi apenas um treino livre, numa pista que era exigente demais, cara, uma pista muito difícil que é Jeddah. Então a performance dele foi impressionante por isso, ele não errou, cara, foi ali, consistente, chegou a andar rápido em certos pontos. Tanto que, cara, chegou no fim da corrida, o pescoço dele tava assim, ó. O pescoço dele tava assim, não tava aguentando mais, velho. Enfim, é um bom piloto, cara, pelo que apresentou até agora na base, enfim, nesse GP da Arábia Saudita, é um bom piloto, mas vamos aguardar, cara, vamos ver o que ele faz ano que vem, na Haas, vamos ver, cara, vamos ficar de olho. Robaldo Júnior, Gilles Villeneuve, o piloto mais superestimado da história da Fórmula 1, concordo. Eita! Ainda bem a geração atual trata Gilles Villeneuve da forma que tem que tratar, porque os caras antigos, cara, botam o Gilles Villeneuve numa prateleira que ele não tá. Às vezes os caras falam assim, ó, melhor piloto que tu viu, aí o cara fala, Gilles Villeneuve, tá de sacanagem, meu irmão. Que é isso, meu filho? Calma. O cara era o Juan Pablo Montoya dos anos 70 e 80. Mas aí você fala, pô, Kevin, o Gilles Villeneuve não teve chance de ser campeão. Teve, em 79. Em 79, a Ferrari tinha o melhor carro do grid, tanto que foi primeiro e segundo no campeonato, onde o campeão foi Jody Scheckter sobre Gilles Villeneuve com 2 corridas de antecedência. Não pode, Brasil. O tal piloto maravilhoso perdeu para o Jody Scheckter com o mesmo carro com 2 corridas de antecedência. Óbvio, ele tinha muito talento, tinha talento para ser campeão, mas era extremamente inconsistente, batia para um cacete. Tu vai ver as grandes pilotagens dele, nossa, que momentos maravilhosos, dele segurando o carro todo ferrado. Por que o carro tava ferrado? Porque ele fez cagada antes. Ele teve 30 abandonos da carreira, mais de um terço, quase a metade foram por acidentes. Mas, gente, ele não tá nessa prateleira que colocam, cara. Esse é o superestimado. Botar ele numa prateleira que o cara não tá. Ele não tá. Mas, assim, o que ele entregou até ali na Fórmula 1, cara, não é pra poder botar, sei lá, no nível de Senna, Schumacher, enfim, Jim Clark. Não tem como. Everton Luan, outra opinião impopular. A temporada de 2010 foi mais emocionante que 2012. Ter 5 pilotos brigando pelo título é sensacional e que até a última corrida de Abu Dhabi era 4. Dava uma sensação de previsibilidade de liderança no campeonato de pilotos. Se for o campeonato, eu concordo, tá? O campeonato de 2010 foi mais emocionante, né? A tabela, o campeonato em si, do que 2012. Tivemos 6 líderes diferentes. Até a penúltima corrida eram 5 brigando pelo título. Na última eram 4. 3 equipes ali se alternando. Uma hora era o Weber líder, outra era o Alonso, outra era o Hamilton, o Button e no fim deu o Vettel. Mas em corridas, cara, 2012 foi muito melhor que 2010. As corridas de 2012 eram espetaculares, não tinha corrida ruim. Em compensação, 2010 era bem difícil de assistir, cara, algumas corridas, cara, era bem difícil. Teve várias corridas boas em 2010, várias, só que assim, o nível de 2012 é melhor que 2010. O campeonato aí sim, 2010 foi mais emocionante. E tem outra coisa, o equilíbrio de 2012 também é sacanagem. Gabriel Chavalha, hoje não é o talento que faz você ir para a Fórmula 1 e sim marketing e dinheiro. Exemplo, o campeão da Fórmula 2 de 2022 e 2023 não estão na Fórmula 1 e caras como Logan Sargent, que foi 5º em 2022, entre outros.
Bem, na real isso sempre foi, né, assim, se fosse por só resultados na categoria de base, lascou pro Schumacher. Acho que hoje tem muitas equipes que são muito menos dependentes de marketing e dinheiro do que antigamente, tá? Dá essa impressão porque a gente tem poucos carros no grid, então as vagas são muito limitadas, tem alguns pilotos ali que tem vaga cativa, enfim, na equipe, cara, então assim, os espaços são muito poucos. E para uma equipe vale mais a pena pegar, sei lá, um piloto que já tá na Fórmula 1, com experiência, e por aí vai, do que pegar um novato, cara, e sei lá, correu risco. Visto o que aconteceu com o Mick Schumacher, com o De Vries, com o próprio Sargent. O Latifi, que a gente tem que lembrar, foi vice da Fórmula 2. Então assim, os espaços são muito poucos e são ocupados por aqueles que já estão lá, cara, já tem a sua vaga. E aí tem muita dependência das academias, né, enfim, academia da Red Bull, academia da Ferrari, por aí vai, conexão com equipes e tal. O problema maior não é nem marketing e dinheiro, porque antes tinha muito mais pilotos pagantes do que, enfim, hoje em dia. Se tu vê o grid de 2013 é sacanagem, cara. Tinha Esteban Gutierrez, tinha Pastor Maldonado, Max Chilton, no ano seguinte, Marcus Ericsson. Até o nosso Felipe Nasser, cara, na gringa era pintado de piloto pagante, tá? Ele entregava, a gente sabia do talento dele, mas pros caras lá ele era pay driver. Então acho que o principal problema, cara, é não dar oportunidades para esses pilotos performarem com carros de Fórmula 1. Porque o Berman vai pra Haas ano que vem muito por conta dessa corrida que ele fez com a Ferrari. Acho que hoje é menos dependente de marketing e dinheiro. O problema é que são menos vagas, então isso fica mais explícito. Até porque anos 90, anos 2000, cara, assim, cara, tinha muito piloto pagante, cara. Tinha muito piloto pagante, cara. Equipes médias, equipes pequenas, tinha muito. Vetinho, se a Williams tivesse pilotos melhores em 2012, era pra eles serem no mínimo PCs nos construtores e obviamente conseguir resultados melhores. Pois aquele carro da Williams não era tão ruim. Tenho a mesma opinião. O carro da Williams de 2012 era bom. O carro era bom. Devia ser o melhor carro deles desde, sei lá, 2005. O problema é que os pilotos eram Pastor Maldonado e Bruno Senna. O Bruno Senna era alérgico à quali, só passou para um Q3 naquele ano. E aí tinha que remar na corrida e por aí vai, então os resultados não vinham. E o Maldonado, cara, era o Maldonado. Inclusive naquele ano você teve a fama do Maldonado sendo um piloto muito rápido, mas que batia muito. Pois ele foi top 4 no grid na Espanha com vitória, foi top 4 em Valência, em Singapura e em Abu Dhabi. Só que a gente viu os anos seguintes e ele apanhou em quali pro Bottas, apanhou pro Grosjean. Tá, que os dois são rápidos e tal, são pilotos rápidos de quali, mas ele era tão rápido assim mesmo? E aí tu fica com essa questão na cabeça, cara, tu fica... Realmente, o carro da Williams ele era bom, só que os pilotos eles não eram bons não. Cara, dava pra Williams ter uma performance de Sauber naquele ano, cara, pegar uns bons pódios. Jonas Cabral, uma pergunta e opinião ao mesmo tempo. Por que a FIA é mais branda com punições a pilotos ingleses do que com o resto do grid? Bem, primeiro que isso aí a gente parte do princípio meio que da conspiração e tal, mas a gente tem que ser realista também, né, que assim, tem uma, enfim, uma boa vontade dos comissários com alguns pilotos e outros não. É tipo quando a gente fala, por exemplo, da Conmebol que favorece argentino e tal, então é meio que assim, né? Mas não é só com pilotos britânicos, gente, assim, é com uma galera. Só que assim, ao meu ver, existe uma boa vontade com algumas equipes e pilotos, especialmente as grandes, os grandes, assim como também tem muita má vontade com alguns pilotos, cara, assim, eles não pensam duas vezes antes de punir. Mas assim, não é só com ingleses, tá? Não é só com ingleses. Ruben Fute, Mônaco, apesar de ser uma pista fraca de entretenimento, é super tradicional e desafiadora pros pilotos, não pode sair nunca da Fórmula 1, concordo. Polêmico. Porque Mônaco é Mônaco, gente. Pô, Kevin, mas em Mônaco não dá pra ultrapassar, os carros hoje são enormes. A gente tem que entender uma coisa, Mônaco sempre foi um inferno de ultrapassar. Pode ser hoje em dia, com os carros menores, nos anos 90, nos anos 80, sempre foi difícil de passar. Óbvio, antigamente, com os carros menores era mais tranquilo, mas ainda assim era muito difícil, só sendo corajoso. Então isso sempre foi um problema, tá? Não é de hoje. Só que Mônaco tem o quali mais insano do ano, é uma pista que tem uma mística que é única, que acontece coisas que só acontece lá. E assim, gente, opinião impopular agora é a minha, tá? Nos últimos 10 anos, Mônaco entregou melhores corridas do que Spa. Polêmico. Lima Neto, Pérez é o pior piloto que já passou pela Red Bull. Assim, ele não é o pior nem dos tempos recentes, apesar da má fase bizarra das bizarrices que ele faz. Por exemplo, o Pérez não é pior que o Gasly quando teve na Red Bull. Mas essa discussão se encerra quando lembramos que em 2006 a Red Bull teve simplesmente Robert Dornbos na equipe. Aí acabou, gente, assim, o Dornbos não dá. Diego Loucura, ninguém aguenta mais corrida com o DRS, tem que acabar essa porcaria da Fórmula 1. Assim, Diego, assim, eu não sei se tu viu aí notícias e por aí vai, mas o DRS vai acabar, tá? 2026, o DRS ele não vai existir mais, ele vai acabar. Pode ficar tranquilo, vai acabar. Agora a opinião impopular, minha.
O DRS é a melhor invenção da história da Fórmula 1. Se não é a melhor, top 3. Esse cara é meio louco. Porque qualquer categoria hoje em dia tem um mecanismo para auxiliar nas ultrapassagens. Pois ninguém merece as corridas dos anos 2000. Tanto que as melhores corridas da história, cara, assim, a maioria é da era pós-DRS. Na minha opinião, o DRS é melhor que Push to Pass, é melhor que a modo ataque, é melhor que Fan Boost. Só que a Fórmula 1 pegou uma ferramenta que era para auxiliar na ultrapassagem e transformou ela na única maneira que tu pode passar alguém. Aí a Fórmula 1 meteu, sei lá, 3 zonas de DRS em cada circuito quase, botou DRS na segunda volta hoje. Tudo errado, tudo errado. Assim, a Fórmula 1 acabou com o DRS, mas quando ele surgiu lá em 2011 e tal, era uma ferramenta muito boa. Kelma Silva, você já foi comentarista de algum esporte? Assim, eu só fui ter relevância um pouco agora, né? Mas sim, já fui comentarista esse ano na Web Rádio Esporte Total. Comentei 3 corridas, o GP do Bahrein, o GP da Arábia Saudita e o GP de Miami. Foi uma experiência bastante divertida, muito legal. Agradeço muito ao pessoal da Esporte Total por ter dado essa oportunidade. Cara, foi bem legal, e espero que eu possa fazer isso mais vezes. Foi bem da hora. Churastei, a Fórmula 1 no século 21 é bem melhor que no século passado. Aí temos que ver o ponto. O século 21 é 2001 pra cá, beleza? Em campeonatos, não é verdade. Os anos 80, por exemplo, foi uma época de talvez os melhores campeonatos assim que a Fórmula 1 já viu, dos melhores, tá? Até porque recentemente tivemos 2006, 2007, 2008, 2003, 2010, 2012, 2016, 2021, mas anos 80 tiveram boas temporadas, anos 90 também, anos 70 ninguém viu, mas assim teve. Agora, em corridas, nível de corridas pra se assistir, século 21 surra. Foi humilhado. Não os anos 2000. Os anos 2000 realmente são complicados. Só que de 2010 pra cá, melhorou legal o nível das corridas. Só que, obviamente, não vamos cometer a injustiça de pegar uma tabela dos anos 80, tá ligado? Ver lá, uma volta atrás e falar, nossa, corrida ruim. Eu assisti algumas corridas dos anos 80 e elas mudavam de cenários muitas vezes, tá? Então tinha tal momento que tal piloto tava muito rápido. Aí, de repente, o outro piloto ficou muito rápido, tomou a ponta e por aí vai. Então, assim, cada época tem sua particularidade, tu tem que entender a corrida com a visão daquela época, tá? Isso em todos os esportes, tá? Tu não vai assistir uma partida dos anos 80 de futebol, cara, e esperar o dinamismo de hoje. Tu vai falar, pô, mas que jogo lento, né, velho? Óbvio, né, cara? Tu tá vendo o jogo dos anos 80. O mesmo se aplica à Fórmula 1. Vai ser uma transmissão piorada, com menos ação. A TV se perdia muito, focava às vezes no líder dando volta em retardatário. E eram corridas com dinâmicas diferentes também, porque o estilo era diferente, os carros eram diferentes, os pneus também, enfim, era uma dinâmica diferente. Então a gente tem que analisar com o contexto da época, mas nível de corridas hoje é melhor. Campeonatos e dominâncias, aí eu acho que antigamente era um pouquinho melhor. Fael mandou aqui, todo campeão do mundo joga sujo. Bem, é verdade, todo campeão mundial, cara, ele não é bonzinho. Jogar sujo é meio complicado, cara, porque a gente tá falando de um cara que é desleal. Mas assim, nenhum campeão do mundo, cara, é bonzinho, cara. Ele tem que jogar duro em algum momento e por aí vai, cara, tem que se impor. De campeões, talvez, sei lá, o Jenson Button, o Kimi Raikkonen não eram assim. E por favor, não confundam ser imprudente com ser sujo. Não confundam ser burro com ser sujo. Ayrton Senna, por exemplo, cara, Ayrton Senna, ele era um pouquinho sujinho sim, gente. Assim, ele jogava o carro em cima de uma galera de vez em quando, era mais agressivo do que o normal e tal, passava do ponto legal. Mas óbvio, tem uns que passam muito do ponto. Por exemplo, Michael Schumacher e Max Verstappen. Acho que esse daí passam legal do ponto. Mas todo campeão do mundo, o cara tem que se impor, tem que ser um pouco, às vezes, né, malandro, tem que ser, né, enfim, um pouco sujo, jogar mais duro e por aí vai. Porque senão o cara não vai ser campeão, cara, vai ser engolido. Paulo Nascimento, se quiser ouvir o barulho na Fórmula 1, compra o liquidificador. Essa é uma opinião que, vamos lá. Eu, cara, fico ligeiramente irritado com a galera que fala, sei lá, assim, ó, ah, a Fórmula 1 morreu por causa do som do motor. Tá de sacanagem, velho. Óbvio, todos nós queríamos ouvir um V10 hoje em dia, um V8, cara. Eu particularmente amo os V10, cara. Acho o melhor som de Fórmula 1 que já teve. Mas, assim, uma das menores prioridades, assim, pra uma corrida ser boa, pro campeonato ser bom, é a desgraça do som do motor. A Fórmula E, por exemplo, tem um som de chaleira, aquele som o som de dentista, sabe aquele bagulho de dentista? Então, parece a Fórmula E. Mas a Fórmula E é uma categoria que eu curto demais, cara. Campeonatos muito próximos, corridas boas e por aí vai. Aí tem uma galera que fala, sei lá, a Fórmula 1 morreu em 2013. Tá de brincadeira. Por exemplo, em 2014 chegou os V6, dá pra reclamar, por exemplo, da dominância da Mercedes, enfim, do motor ser muito complexo e por aí vai. Tu pode falar de várias coisas desse tipo. O som é sacanagem, cara. O som é sacanagem. Porque, por exemplo, 2002, 2004 tinha o V10, mas as temporadas foram uma porcaria. E 2021 foi a temporada que foi com o som dos V6 baixinhos. Apesar de ser uma corrida de automóvel, cara, assim, a menor das prioridades, das menores prioridades, cara, que tem é o som do motor. Seria melhor com. Se não tem, paciência. Para finalizar, Gustavo Lovato. A Fórmula Indy é injustamente subestimada no Brasil devido ao fato de não ser uma categoria de escola europeia e nunca ter passado na Rede Globo com ênfase no desmerecimento das corridas em ovais. Cara, eu vou te falar, velho.
velho, eu acho que a Fórmula Indy aqui no Brasil é mais valorizada do que na Europa. E se bobear até que nos Estados Unidos. Assim, dentro da bolha do automobilismo. Porque tem que lembrar um negócio. Nos Estados Unidos, a categoria mais assistida é a NASCAR. E por muito, das 37 corridas mais assistidas de automobilismo nos Estados Unidos em 2023, 36 estão na NASCAR. A única que não é a Indy 500. Então aqui no Brasil a gente vai ter que dar uma importância muito grande pra Indy. Quais categorias que passam em TV aberta além da Fórmula 1? A Indy. Acho ela mais valorizada que o WEC, que a Fórmula E, que a Fórmula 2 às vezes, mais que a MotoGP se bobear. Então aqui por toda a cultura, cara, que o Luciano do Vale trouxe lá nos anos 80, cara, foi importantíssimo o Luciano do Vale, que depois continuou em TV aberta, no SBT, na Manchete, na Band. A Fórmula Indy, cara, tem um público muito legal aqui no Brasil, cara, ela não é subestimada aqui no Brasil não, cara, ela é bem valorizada. Só que é uma categoria americana, é uma categoria, enfim, nacional, que agora quase não tem brasileiro, é subestimada pelo fã médio que só vê Fórmula 1. Para quem acompanha o mundo do automobilismo, não é. E tá aí, cara, fechado 25 opiniões impopulares que eu respondi aqui. Agora eu tô lascado pra editar essa desgraça, cara, vai ser uma trabalheira danada. São 11h24 da manhã de uma quarta-feira, vou passar a tarde editando esse vídeo, cara, tomara que dê pra editar. Não tem roteiro, então isso daqui me ferra ainda mais. Mas seja o que Deus quiser, é isso daí. Cara, muito obrigado a todo mundo que mandou sugestões, que eu não respondi, cara, peço perdão. Respondi aí 25 de uma galera aí, enfim, cara, pô, demais. Será que vem uma parte 3? Não sei, cara, acho que vai saturar aí se eu fizer parte 3, mas é isso aí. Mas enfim, dei aqui as minhas opiniões extremamente duvidosas, enfim, opiniões burras, respondendo opiniões impopulares de vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera. Não se esqueça de seguir no Instagram, @primeirafila F1, de entrar no nosso Discord e me seguir lá no Twitter, /x, @PF1, tudo na descrição. Obrigado também aos membros, aqui estão eles, cara, valeu demais aí aos membros do canal. Muito obrigado a todos vocês, cara, se quiser virar um, tem um botãozinho aqui embaixo de seja membro. Quem não quiser, suave, gente. Mande sugestões nos comentários. E é isso, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. Para o BR, comentário fixado, lembre-se. É nóis, tamo junto, falou!